Olá, tudo bem? Bom, gostaria aqui de apresentar o software N Logísticas. O que esse software faz e é? Ele é um software que trabalha com dois procedimentos, tem como base dois sistemas. Um software de simulação chamado NLogic, e o outro sistema é o Cplex da Microsoft, que é um sistema de otimização. Ele permite a gente criar uma digital twin da nossa cadeia de suprimentos. Eu vou criar aqui o primeiro exemplo para vocês, mas antes eu vou falar que nós temos vários exemplos pré-prontos do próprio software, tá? Que podem ser criados, que podem ser importados para que vocês possam estar testando o software, vendo como que funciona a simulação. Nós temos também a possibilidade, depois a gente vai ver mais à frente, de importar cenários. Nós temos também a possibilidade de fazer um tour pelos vídeos do próprio N-Logistics. O que eu vou passar agora para vocês é uma simulação básica que nós desenvolvemos até em sala, mas eu vou passar aqui uma simulação básica onde nós vamos pegar as 100 maiores cidades do Brasil e vamos fazer uma simulação de onde que nós poderíamos montar a nossa fábrica, tá? Então, considerando aqui, nós vamos vir em Create Cenário. Vai abrir uma tela, tá? Com algumas informações. O primeiro procedimento, eu vou colocar o nome da nossa fábrica, eu vou colocar a minha SCM, ou seja, minha cadeia de suprimentos, minha supply chain. Vocês vão perceber que eu poderia criar um cenário de localização geográfica, um cenário de projeto de rede e um cenário de simulação. Nesta situação, eu vou estar criando um cenário de localização geográfica. Também ele passa qual é o período do evento que a gente vai estar construindo, neste caso, o ano inteiro de 2025, e permite que eu faça uma pequena descrição deste evento que eu estou criando. Nós vamos agora em Advanced Settings. Então eu vou clicar em Advanced Settings. Ele vai me proporcionar uma série de ferramentas. Ele tem como base aqui todos os países cadastrados. Eu vou pegar um exemplo como o nosso país, Brasil. Eu já selecionei, poderia selecionar mais países, selecionei o Brasil. Ele funciona dessa forma. Um clique, eu abro, eu venho em Search, procuro. A barra de rolagem do mouse também funcionaria. Agora, eu vou deixar aqui a demanda proporcional para a densidade populacional. E ele tem uma série de outros elementos na qual a gente poderia estar construindo, por exemplo, a demanda distribuída pela densidade proporcional populacional, uma demanda igualitária, igual a todos os consumidores. Eu vou gerar nas 100 localizações que ele permite, então 100 maiores cidades. A demanda pelo período, eu vou colocar 0 ponto, ele só funciona com ponto, 003. O que equivale isso? Equivale a um produto por mês. Então a gente teria um consumo aqui desse produto, de um produto a cada 30 dias. Essa é a minha demanda. E uma vez feito isso, você vai em Create. Nós vamos criar o cenário. Dependendo da conexão, ele pode ir um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Vocês vão perceber que o meu tem um pouco mais de cenários criados, tá? Eu venho trabalhando com esse sistema há algum tempo. Agora, o que nós vamos fazer? Agora eu vou fazer o seguinte procedimento. Vocês percebam que foram criadas as demandas nos vários países. Se eu vier com a barra de rolagem do mouse, eu consigo dar o zoom, eu consigo visualizar, por exemplo, se a gente estiver aqui na localização geográfica, consigo localizar e verificar em cada cidade. Olha, ele criou em Londrina, tá, um consumidor, e as demais cidades também
sendo criados. A gente poderia deletar um consumidor, é só você clicar com o botão, clicar com o mouse e dar um del, você estaria excluindo esse consumidor. Eu não vou fazer isso, tá? Produto. Nós vamos nomear os nossos produtos. Eu vou colocar um produto bem simples. Nós vamos fazer canetas. Então, é a minha fábrica de caneta. Então, o nosso produto é caneta. A caneta, ela pode ser trabalhada em várias configurações, mas nesse caso eu vou trabalhar com a unidade peças, poderia ser toneladas, litros, metros cúbicos e assim por diante. Isso vai impactar lá na frente, tá? Quando nós vamos fazer outros tipos de simulação. Então aqui eu já cadastrei as minhas peças, eu tenho aqui os consumidores, vocês podem perceber que foi criada uma demanda para cada consumidor, tá? Então, foi criada essa demanda para cada consumidor. Se a gente clicar aqui, a gente verifica qual foi a demanda criada. A gente poderia fazer manualmente, tá? Eu poderia vir aqui e inserir um consumidor nessa localidade, só que eu já tenho 100, não dá para estar inserindo mais nessa versão free, só permite inserir 100 consumidores, né? Mas a gente, depois eu passo um exemplo onde a gente vai cadastrar ou pode cadastrar os nossos consumidores diretamente no mapa e a partir daí nós poderíamos ter a demanda da empresa real, né? Então, vamos supor que dá um pouco de trabalho, mas uma empresa com 100, com 50 consumidores, eu conseguiria localizar cada um deles e depois nós poderíamos fazer alguns tipos de testes de projetos de rede. Aqui, se você vier do lado esquerdo, você tem todas as tabelas que podem ser usadas, tá? Mais à frente nós podemos ter outros exemplos utilizando essas tabelas e nós vemos quais são as tabelas que estão em uso. Tá? Então, nós temos demanda, grupos, localização, períodos e produtos. Então, aqui eu vou agora, eu venho em check. O que significa isso? Eu vou ver se o meu experimento não tem nenhuma falha. E se você clicar agora em GFA Experiment, você vai verificar uma série de possibilidades. Neste caso aqui, na primeira situação, ao invés de trabalhar com uma única localidade, ou melhor, eu vou trabalhar com uma única localidade agora. Eu poderia trabalhar com o serviço com a distância, né, que é um dos elementos para a gente priorizar tempo de serviço. E aqui em Product States Unit, eu preciso alterar ele para peças, para o meu sistema rodar. Uma vez feito isso, a gente só vem aqui e eu aperto play e eu vou estar rodando o meu experimento. Ele já vai estar me indicando onde que eu devo estar criando a minha localização. Ele está aqui em São Paulo, tá? Na localização, mais especificamente muito próximo a Pouso Alegre. Se você vier deste lado, do lado direito, e clicar em Show Straight Connections, você vai verificar que as conexões foram criadas, ou seja, eu tenho todas as conexões que foram criadas para que eu tenha essa localidade, tá? O que eu estou fazendo é aproximar no mouse, voltar dentro do mouse, só para mostrar para vocês. Agora vamos verificar como é rápido, tá? Eu quero fazer uma nova simulação, eu quero testar agora com serviços, ou seja, eu quero agora estabelecer um padrão mínimo de atendimento. Eu volto em minha cadeia de suprimentos, clico em GFA Experimentos. Agora eu vou colocar em Service Distance, perdoem o inglês, e vou colocar aqui 500 quilômetros. Novamente já está alterado para peças. Eu só peço agora para... O que significa essa destinação?
é que eu vou atender todos os nossos consumidores. Ele trabalha aqui com incluir e excluir. Agora, nós vamos dando play. Ele me deu um pequeno erro, vamos verificar o que está acontecendo de erro. Tá? Volto aqui em GFA Experimento. Vou clicar em configurações. Eu estou em peças. Vamos ver o que ele está me dando de erro. Tá. Ele está falando que a distância é muito distante. Eu vou trabalhar aqui com uma outra distância. Para a gente colocar dentro do vídeo. Tá. Ficou salvo. Eu coloquei 50. Ele vai me dar um número muito grande de fábricas, né? Eu falei 500 quilômetros e coloquei 50 quilômetros. Isso é muito importante, pessoal, porque a gente pode perceber que eu tenho um indicador de erro, tá? Então agora vamos verificar se a gente consegue rodar o experimento. Agora sim, rodei o experimento. Eu não tinha, eu tinha colocado que nós tínhamos que atuar com 50 km. Ele falou, poxa, eu não consigo atuar com 50 km. Não faz sentido isso, porque eu ia criar um supplier para cada consumidor e na versão livre não é permitido. Então aqui eu acabei de criar as nossas N fábricas, vocês podem perceber que elas estão tendo as suas ligações, tá? E a gente conseguiu criar dois experimentos. Ele já vai me dar qual é o fluxo de peças, qual é a distância. É claro que no caso aqui a distância percorrida vai ser muito menor e ele estima um custo, que depois em próximas aulas a gente vai verificar como que eu posso estimar esse custo. O outro elemento que eu posso fazer é fazer a simulação. Como que seria o funcionamento dessa cadeia de suprimentos ao longo do tempo? Eu vou pegar aqui em Result do meu primeiro experimento, tá? Eu vou clicar com o botão direito em Result e ele vai me permitir converter para um novo cenário. Então agora eu vou converter isso para um novo cenário. Qual cenário? O cenário de simulação. Então, minha cadeia de suprimentos está aqui com o resultado de fábrica. Eu vou colocar aqui com fábrica. E vou criar, eu poderia manter esse resultado aqui para já estabelecer que a minha cadeia agora tem uma fábrica. Para, por exemplo, estabelecer onde que a gente poderia criar distribuidores. Mas eu vou criar só um ambiente de simulação. Vou converter. E ele criou um novo cenário. Esse cenário de simulação, para alguns elementos, ele já me fornece alguns novos dados que a gente vai ver. Olha só, as tabelas em uso são maiores. Mas eu vou vir aqui e vou pedir para mostrar as conexões. Vocês vão ver que legal que vai estar acontecendo. Olha só, esse software também já faz algo. Ele já baixa as nossas rotas. Agora eu não tenho mais a distância em linha reta, e sim quais são as rotas que cada um dos clientes ou que nossa fábrica teria que percorrer para atender cada um desses clientes. Venho novamente aqui em quais são as nossas tabelas em uso. Eu tenho os consumidores. Agora eu tenho uma fábrica, tá? Que a gente poderia até alterar o nome. Ao invés de deixar GFADC, eu poderia colocar minha fábrica. A demanda de todos os consumidores, os grupos que são criados, então tem um grupo de consumidor. Esse é importante. Ele cria um estoque inicial. Por quê? Se eu não tiver um estoque, eu teria que cadastrar uma série de elementos antes, né? Então, fala assim, olha, a sua demanda total é X, então eu tenho um estoque para atender essa demanda total. Tem as localizações, que agora são 101. O que são os paths? São caminhos, tá?
E mais à frente nós vamos ver como que a gente pode trabalhar a precificação do frete, tá? Que aqui tá, eu estou com o custo do frete por 0,5 por peça. Um produto baseado em distância. Eu poderia ter uma série de outras configurações de custo. Clico em períodos, produtos eu tenho aqui a caneta, o preço de venda, o preço de custo. Eu vou colocar aqui como preço de venda. Vamos colocar um preço de venda de 50 dólares nesse caso. Só para a gente ter uma configuração de lucro. Então, eu alterei aqui no produto o preço de venda. Shipping significa o quê? Que a gente tem um veículo que está atendendo, que ele está... LTL significa que ele pode... não necessariamente o caminhão tenha que rodar 100% ir para um único cliente. Ele pode fazer várias pequenas entregas. Source, que são os fornecedores, e depois eu tenho os tipos de veículo que a gente poderia cadastrar aqui, cadastrando uma capacidade. Olha só que legal. Dependendo da capacidade, aí eu consigo estimar também qual seria o número de viagens necessárias dos meus veículos para atender aquela demanda. Também tem a velocidade que você pode estar alterando que o seu caminhão vai rodar e você pode dar um nome qualquer aqui para o seu veículo. Eu vou chamar aqui o meu veículo de caminhão. E vou falar que ele vai rodar a 40 km por hora. Vocês vão perceber que a hora que eu alterei o nome do veículo, se eu vier em source, se eu vier aqui em shipping, melhor dizendo, eu já tenho a informação do caminhão, que eu poderia estar escolhendo os tipos de caminhão que eu iria estar utilizando se eu tivesse outros caminhões cadastrados. Bom, feito isso, eu vou fazer aqui um check. Eu posso, clicando do lado direito da tela, eu consigo abaixar o meu painel. Também consigo aumentar o meu painel. Eu venho em check para verificar se o meu experimento está válido. Neste caso, ele está válido. Eu venho em simulação do meu experimento. E na minha tabela eu já tenho cadastrado alguns KPIs, vários tipos de KPIs. Neste caso, o lucro, o custo total, o custo por item. A gente poderia estar trabalhando esse custo por item, adicionando mais itens no meu chart. Eu vou colocar um novo item aqui. Eu venho em adicionar estatísticas. Aqui, finanças, distâncias, produtos. Eu venho em finanças. Eu vou adicionar o custo total de transporte. Só um elemento. Tá? E vou pedir para aplicar. Ele adicionou aqui embaixo o custo total de transporte. Bom, agora eu venho em simular o nosso experimento. Ele me deu, olha, uma outra possibilidade aqui. Ele está falando que é em metros cúbicos, então eu vou fechar aqui. Então é importante até que tenha dado esse elemento para a gente poder verificar que o sistema apresenta um conjunto de informações relevantes. O que significa esse erro? A gente está configurando em peças e ele está configurado em metros cúbicos. Então a gente tem que sempre fazer essa alteração. Uma vez feita essa alteração, eu venho vou clicar aqui para mostrar as conexões novamente e vou em simular o experimento. Agora nós estamos rodando o experimento. Olha só, a gente percebe que as entregas estão sendo realizadas, tá? Dentro da minha cadeia, que eu já tenho aferido o custo total de transporte, o lucro e assim por diante, tá?
A gente vai estar configurando essa simulação. Ele está rodando 1 ano, né, aqui de simulação, e a gente pode estar, no caso, acompanhando os resultados se a gente tivesse com um exemplo em tempo real. Eu vou acelerar o meu experimento ao máximo para a gente chegar ao final. Nós temos aqui qual é o custo total. A gente está tendo um prejuízo, provavelmente porque o custo de transporte está muito elevado em relação às nossas características de produto, e eu consegui configurar a minha rede e demonstrando o funcionamento do nosso software. Ok, pessoal? Obrigado. Essa foi a nossa primeira aula.